Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Farol de Limeira. Hoje, terça-feira, 13 de dezembro, o ano é 2022. Bom, em virtude de um período de férias de alguns membros do nosso Farol, a partir de hoje nós estaremos exibindo entrevistas especiais que serão gravadas durante esse mês de dezembro. Tenho certeza que você gostará dos nossos entrevistados. E aí é uma folguinha, né? Uma merecida folga para alguns membros do nosso Farol nessa segunda quinzena de dezembro e primeira quinzena de janeiro. E hoje a entrevista diz respeito ao atendimento social aqui em Limeira. Nós vamos conhecer um pouco mais do Ceprosom. Acompanhe então comigo, a partir de agora, a primeira desta série de entrevistas especiais aqui do Farol de Limeira. A conversa de hoje é com a presidente do Ceprosom, Maria Auxélia Damasceno, que gentilmente atendeu ao nosso convite e está aqui nos estúdios do Farol de Limeira. Antes de mais nada, Maria Auxélia, seja muito bem-vinda e obrigado pela presença. Obrigada a vocês. É sempre muito bom falar sobre o serviço social do Limeira. E eu até gostaria de começar o nosso bate-papo. Eu tive uma proximidade intensa com o Ceprosom, na época que eu fui secretário de esportes, e a convivência da Secretaria de Esportes e o Ceprosom era muito próxima, em função dos nossos centros comunitários. E eu começo exatamente por aí, os centros comunitários que são tão importantes para o nosso município. Faz tempo que eu não frequento essas unidades, até pelo dia a dia da gente, então eu gostaria de começar te perguntando isso. Está havendo uma evolução em termos de equipamentos, de pessoal? Sempre é muito complexa essa situação, né, Maria Auxélia? Sim, os serviços, a assistência social no município, hoje ela tem uma estrutura um pouquinho diferente, né? Hoje nós temos, além dos centros comunitários, nós temos 6 CRAs e um CREAS. E a assistência em Limeira, ela é pioneira no serviço dentro dos centros comunitários. Então, quando veio a lei federal dizendo que a assistência precisava ser descentralizada, próximo da população mais vulnerável, Limeira já fazia isso, não é? Então, assim, é da década de 80 a história dos centros comunitários. E então nós dividimos a cidade em formas de território de vulnerabilidade, e cada território tem um CRAS e pelo menos 2 centros comunitários no entorno. Então, a assistência social, ela tem, por exemplo, vamos falar da região sul, eu tenho o Ouro Verde, que está ali como centro comunitário, que é grande, que é imenso, atende 72 bairros, eu tenho uma equipe lá com 2 assistentes sociais, o administrativo, enfim. E tem o esporte com a equipe do esporte. Aí, dentro da região sul, eu tenho lá o Centro Comunitário Quio, né? E tem o DEGAN. Esse é mais acanhado, me lembro. É pequeno. É pequeno, mas atende muita gente, Imagino. né? Porque ele atende o Quio, toda aquela região ali. E tem o CRAS. Fisicamente, né? Isso. Um pouco menor. Mas a extensão da vulnerabilidade, né? Porque aí, depois da tua época para cá, né? Posso dizer assim? Claro. Surgiu aí os bairros como Lagoa Nova, São Lourenço, Rubi, Las Palmas, toda aquela região sul que é que mais cresce. Então, com isso, nós tínhamos aí um atendimento lá dentro do Rubi, hoje não temos mais, né? Porque era para a implantação do Rubi, para acolher as famílias. E esse atendimento hoje ele acontece no CRAS Casa das Famílias, que é ali na Avenida do Aeroporto. Então, a assistência social ela tem essa capilaridade, como bem falou. E aí ela está dividida em 2 fases, como a saúde. Né? Então, o que atender no centro comunitário, nos CRAS, é proteção básica. Tá. Se a gente olhar o modelo da saúde, seria o preventivo, de UBS, de consultas, o preventivo. E aí, se a gente for para especial, a gente tem a questão dos abrigos, a questão da violação de direitos, a questão da violência. Então, hoje, o modelo do Sistema Único de Assistência Social, ele é mais ou menos parecido com o da saúde. É tipificado e qualificado conforme a demanda que a população traz. Bom, já que nós estamos falando de dimensões, eu fiquei particularmente bastante assustado com o tamanho do centro comunitário lá do Parque Hipólito, que era gigantesco na época, e havia
até uma ideia de se construir lá um centro da nossa Guarda Municipal, de tão grande que era, eles queriam aproveitar o espaço. E esses centros também enormes impõem também dificuldades na questão da segurança, não? Sim. O centro comunitário, todos, né, são administrados pela Secretaria de Esporte. Então, nós entramos, o CEPROSOL entra com a prestação de serviços da assistência. Então, mas a gente faz uma gestão compartilhada, né? Então, sempre foi isso assim. Permanece. Permanece. Então, o Glória está sendo construído, né? Então, lá tem uma dimensão maior, serão construídas salas específicas para receber cadastro único, salas específicas para receber serviços da assistência social. O Glória é aquele que fica perto lá do residencial Olim de Luca? Sim, isso, aquele está na Baixada. É grande também. Grande. Também. Então, aquele está sendo reformado, reconstruído. O Dores foi reconstruído, nós colocamos todo o atendimento social lá. Então, além da jornada do esporte, que tem judô, tem tai chi, é usado também pela saúde, junto com a comunidade. Lá no Dores aconteceu uma parceria muito interessante. Nós temos uma parceria com a Igreja Adventista, e eles fazem um projeto, está encerrando agora, desde de março desse ano, onde eles fazem à noite tai chi e faz pilates. Poxa. Então, vai os voluntários dessa igreja, eu fiz uma visita lá com o prefeito, um dia desses à noite, e faz também aula de inglês. Então, é uma equipe, voluntários da igreja, até conversei com eles, profissionais, inclusive, de outros estados, que são missionários e que têm pedagogia, fala 2, 3 idiomas. Então, Poxa. Essas pessoas estão sediadas em Limeira, e eles não querem ficar só sediados para a evangelização, eles querem fazer um impacto na comunidade onde eles estão. E aí pediram o centro comunitário, é claro que nós aceitamos a parceria, e aos finais de semana eles também fazem aula de culinária alternativa, o uso de alimentos corretos, o uso de frutas, verduras. Então, esse projeto aconteceu de março, mais ou menos, até agora, em novembro, está encerrando agora, essa semana já está encerrando. Então, o Centro Comunitário do Dores, ele tem uma outra utilidade, né? Assim, além do serviço de esporte, ele é utilizado como CRAS, que é o Centro de Referência, porque ali o fluxo de gente, de pessoas, é maior, e o trabalho do esporte junto com a saúde e junto com essa parceria da igreja. Foi muito bacana. Aliás, esse aí, o Dores, era muito, muito lembrado pelas aulas de judô, exatamente, né? Sim, que eram ministradas ali. Deixa eu te perguntar, a sua formação, ela é toda voltada para a assistência social, Sim. né? Enxergar esse trabalho tão importante. E eu gostaria de fazer uma conexão agora. Sim. Com esse período que nós passamos, né, da pandemia, e aí os gestores passaram a utilizar muito o termo os invisíveis da sociedade. Sim. Na verdade, os invisíveis, né, a gente que tem um pouco mais de idade, a gente vê que os invisíveis, infelizmente, eles nunca deixaram de existir. Né? Eles sempre existiram e sempre existem. E eu gostaria de perguntar exatamente sobre isso. Essa atenção a esses invisíveis, ou seja, pessoas de muita vulnerabilidade social, houve alguma alteração conceitual dos gestores públicos em relação a essa questão, ou acabou a pandemia, eles voltam para a invisibilidade? Não, é uma preocupação constante. Aliás, os profissionais da assistência social, eles estiveram à frente, na linha de frente da pandemia, lá junto com a saúde, e estamos na frente agora no pós-pandemia. E trouxe para nós, para a equipe que trabalha diretamente, um aumento, nós estamos agora enfrentando um aumento gigantesco desses invisíveis, que para nós são as pessoas que estão em situação de violação de direitos ou de violência. Sim. É um quadro preocupante para o Brasil todo. A questão da violência, que aqui no Sudeste a gente tem uma realidade, no Nordeste a gente tem outra. Né? Então, assim, o que
estava sendo trabalhado numa linha mais protetiva da família, e aí eu vou te dar exemplos como a questão do trabalho infantil, que a criança fica vendendo no semáforo, fica exposto ao tráfico de drogas. Nós temos relatos de gestores que crianças são expostas à beira de rodovias para o tráfico, para a prostituição. Isso é uma violência gravíssima, nós não podemos aceitar isso. Então, a criança precisa estar na escola, precisa estar frequentando um projeto social, precisa ter um foco diferente. Então, essa invisibilidade que tanto se fala é em decorrência disso. Eu estive em Brasília a semana passada para conversar com a equipe de transição do governo federal e o que foi elencado é exatamente isso. Estava aqui agora lendo uma nota, né, dos gestores estaduais que vai nessa linha. Então, o aumento dessa invisibilidade é crescente e isso é preocupante, porque impacta outras políticas, impacta a educação, impacta a saúde, impacta a economia local, porque está desempregado, porque não gera o capital necessário para a manutenção da sua família e, consequentemente, para a economia local. Então, isso é um dos grandes entraves hoje no Brasil todo. Nós tivemos, na reunião que nós participamos na quinta-feira, gestores do Nordeste falando sobre isso, porque adolescentes que deveriam estar frequentando um curso profissionalizante, o que a gente tem aqui bastante, em parceria com o Sistema S, nós estamos vendo um rastro, né, uma crescente no país todo. Então, é uma preocupação nossa, é uma preocupação do prefeito Mário também em relação a esses invisíveis, porque não é só dar uma cesta básica, não é simplesmente levar uma cesta básica. A assistência ela tem essa a dimensão, né, de fazer essa análise da família e verificar que tem um deficiente que pode ser encaminhado para um BPC LOAS, tem um adulto que pode ser encaminhado para um PAT, para uma vaga de emprego e também para um curso para melhorar a sua qualificação. Então, a assistência Limeira ela tem essas possibilidades, mas a gente sabe que tem cidades no Brasil que não têm essa leitura, né? Essa dimensão, como você bem colocou. Isso é uma preocupação nossa, diária, porque só de cestas básicas hoje nós atendemos quase 3.500 por mês. Então, isso é um número muito alto. O que seria assistência básica? A cesta básica. A cesta básica. Então, só de cesta básica a gente atende isso por mês. Só de cadastro único nós temos quase cerca de 19 mil famílias em Limeira numa linha de pobreza ou extrema pobreza, que é autodeclaratório. Então, isso é preocupante. Sim. Quando você analisa esses números, vinculado ao número de filhos, vinculado à questão de estudo, de qualificação que essa família tem, isso preocupa. Isso preocupa porque nós estamos numa ascendência econômica, porém a gente precisa impulsionar essas famílias, dando para ela a possibilidade de melhoria. Então, nesse tema é muito interessante, porque nós tivemos um aumento, são duas questões. Vamos à primeira. Nós tivemos um aumento considerável, né, do ponto de vista financeiro para esses mais necessitados. Quer dizer, nós saímos aí de cerca de 180, 200 reais, hoje em 600, e provavelmente no ano que vem também haverá, além dos 600, um acréscimo de 150 reais por criança até 6 anos. É óbvio que com 180 não dá, com 600 não dá, se fosse 1.000 também não ia dar. Mas, inegavelmente, nós tivemos esse acréscimo. Então, essa é a primeira colocação que eu faço, ou seja, mesmo com digamos, essa extensão do Auxílio Brasil, e agora provavelmente vai se transformar em Bolsa Família turbinado com 600 reais, mesmo assim, esse valor segue insuficiente para a manutenção das famílias? Sim, segue. E elas precisam... Se a gente olhar hoje, por exemplo, uma família com 4 pessoas, tá? Vamos lá, 2 adultos e 2 crianças, vai receber 600 reais. Aí ela tem conta de água, energia, mesmo com desconto de energia, porque se é uma família extremamente pobre, ela não consegue manter.
entendeu? É só olhar a inflação do nosso dia a dia, né? Quando nós vamos ao supermercado, isso não dá. Então, é insuficiente. Quando a gente faz uma análise, eu tenho falado isso sempre com a minha equipe, com a nossa equipe, é olhar sempre o chão da pirâmide, entendeu? Então, assim, o nosso foco não é quem tem um benefício, quem já tem uma aposentadoria, não, é olhar mais embaixo, que a gente vai encontrar pessoas que estão com situações mais difíceis. Então, é sempre olhar a base da pirâmide, quem são aqueles que têm filhos pequenos, entendeu? Porque essa análise social vai dar condições para que essa família possa subir um pouquinho, entendeu? O Bolsa Família, antes, diferente dos outros programas criados agora, que são emergencial, o próprio nome já diz, ele não é permanente. O Bolsa Família, ele foi criado, ele tem alguns eixos que a gente trabalha em conjunto. Por exemplo, a criança, ela é obrigada, os pais são obrigados a vacinar a criança. Se é gestante, ela precisa fazer pelo menos 6 ou 7 consultas, não sei, não lembro agora, 6 ou 7 consultas de acompanhamento. Esse bebê precisa ser vacinado e essa atualização ela é simultânea. Ela passa na saúde e precisa colocar no sistema. Então, existe um compromisso assinado pelos gestores das pastas de saúde, de assistência e de educação para que mantenha minimamente essa criança na escola com 75% ou 85% de frequência permanente, e essa família ela precisa ser encaminhada para programas sociais para busca ou de mais estudo, mais conhecimento para sair dessa situação de pobreza, extrema pobreza. O que não aconteceu agora em face do auxílio emergencial, porque era em função da pandemia, e agora em função do Auxílio Brasil, que ele não tem essas amarrações com outras políticas, é simplesmente um benefício, e é isso que nós estamos discutindo, como será esse novo modelo de benefício e quais são as condicionalidades que nós vamos colocar para a família, né? De que forma a gente faz esse acompanhamento. Porque o nosso da assistência é o trabalho vinculado dentro do CRAS, de acompanhamento, de saber como essa família ela tem um percurso a seguir, né? A assistência tem esse percurso a seguir com essa família, tem um plano de acompanhamento familiar, esse é o nome técnico. Tá? Então, não é simplesmente chegar e dar entrada. Eu preciso entrar com essa família hoje, fazer esse acompanhamento dela por 6 meses, se ela foi para um curso profissionalizante, se ela foi para uma oficina, se esse adolescente foi inserido em algum programa social, para que ela saia dali, entendeu? Então, esses tratos que nós estamos falando, e foi disso também que nós falamos lá em Brasília. A segunda questão é exatamente em decorrência dessa sua avaliação. Me parece que a sua preocupação é no sentido da permanência dessa contrapartida. Sim. Né? Seria importantíssimo. Sim. Agora, há muita hipocrisia no mundo, né? Existe uma elite intelectual que critica a questão do assistencialismo porque não vê uma porta de saída. Me parece que eles falam, olha, o assistencialismo não serve para nada porque não retira a pessoa daquela situação. Mas é uma elite que não consegue também as dificuldades de gente que não teve oportunidade de acesso a estudo, pessoas absolutamente desalentadas. E o desalento, ele não faz diferença de idade, sexo, religião e tal. O desalento pode atingir qualquer um de nós. Inclusive eu me pego em momentos durante a semana que eu me sinto completamente desalentado. Mas não tem que fazer, tem que trabalhar, tem que levantar, tem que ir atrás. Então, sobre essa crítica que se faz à assistência social, qual que é a sua opinião? Bom, é de gente que não entende? É de gente que não entende. Porque a assistência social, Roberto, é política pública. Da mesma forma que é a educação, da mesma forma que é a saúde e outras políticas. Está previsto na Constituição Federal. Nós fazemos parte de um tripé de Seguridade Social, onde estão lá a assistência social, a saúde e a previdência. Então, resumindo, simplificando de uma forma simples, a saúde é para todos. A previdência é para quem contribui. E a assistência é para quem precisa. Claríssimo. Claríssimo. Então, assim, esse tripé de seguridade
funciona assim, tá? A assistência ela não faz nada sozinha. Primeiro precisa ter a aceitação e o interesse de quem está buscando. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não posso, por exemplo, obrigar ou desobrigar um cidadão a fazer X ou Y coisa. Se ele está procurando e se a gente está buscando ajudar, vai ser dentro daquilo que essa família quer. Quando eu falo que o CRAS, os CRAS, a equipe do CRAS, faz esse acompanhamento dessa família, é no sentido de orientar que haja essa porta de saída. Que chegue a 6 meses e a família chegue para nós e diga, olha, eu não preciso mais estar aqui, porque eu fiz isso, eu estou trabalhando, eu consegui minha casa, eu não preciso mais de um aluguel social, eu não preciso... E isso tem acontecido, mas é acontecido muito pouco, entendeu? E aí eu tenho outras variáveis que contribuem para essa não saída. Né? Temos as variáveis do desemprego. Hoje, o mundo do emprego é um mundo diferente do nosso tempo, da nossa época, e posso me permitir falar isso, porque nós acredito que nós somos de uma época ainda onde não existia tanta digitalização, tanto processos, tantos sistemas. Hoje, o mundo é digital. Hoje tudo isso exige uma formação maior das pessoas. Né? Aliás, na nossa época, se me permite lembrar algo que era muito comum, o sonho de qualquer jovem era estudar no Senai. Pois é. Estudar no Senai, concluir um curso técnico e ir para alguma grande empresa. E hoje em dia não é bem assim. Como também era o sonho de muita gente, por exemplo, estudar no Cotil. Não, vai lá no Cotil, você faz enfermagem, você faz edificação, você faz alguma coisa, você já se dá bem na vida hoje. Se me permite, meus filhos fizeram Cotil e estão bem, graças a Deus. Então, porque era uma referência e ainda é. É referência. Mas hoje, assim, você coloca, por exemplo, um curso de instalação de som em veículo. Né? Esse adolescente de 16 anos, porque é um retorno rápido, né? Ele consegue um emprego rápido. Isso tem a vantagem, o custo é rápido e você consegue lotar turmas muito fácil. Colocação de película em vidro de película e som de automóvel. É um curso que a gente fez agora recente com adolescente e foram acho que 4 ou 6 turmas, 18 ou 20 turmas cada um, então foi rápido. São cursos que eles já conseguem. E nós adentramos em várias áreas, né, com essa questão. Hoje, o curso de fazer vídeo e manuseio pelo WhatsApp, pelo telefone. Isso deve ter fila de espera. Tem. Então, a gente não faz mais essa questão de fila. Abre, anuncia e chama e começa o curso. Para não gerar expectativa. Então, quando a gente fala de mundo do trabalho, é um pouquinho diferente, né? Lá atrás a gente falava, vamos fazer um curso de Excel. Será que a gente vai conseguir turma? E não faz muito tempo isso, 16, 17, né? Hoje a gente fala, vamos fazer um curso de aprender a fazer vídeo aqui, edição de imagem, abrir uma lojinha aqui pelo celular. Isso é rapidinho, a gente consegue fazer. E também mudou muita coisa no comportamento, na cultura das pessoas, né, Roberto? Então, o comportamento do jovem hoje é diferente do jovem dos anos 80, 90, de chegar numa empresa. Então, o nosso serviço de convivência para adolescentes também trabalha isso, por meio de orientações diretas com a nossa equipe ou por meio do SENAC, que a gente tem parceria. Esse ano nós tivemos 300 adolescentes que passaram por formação para o mundo do trabalho, com orientação de currículo, orientação comportamental, orientação sobre cidadania, orientação sobre o mundo corporativo. Então, nós estamos fazendo, isso é o básico, né, o que a gente fala de orientações básicas, para que esse garota com 15, 16 anos possa falar assim, olha, escolhi essa profissão porque é o que eu mais gosto, independente do resultado financeiro, entendeu? Então, o nosso serviço também tem essas possibilidades de acerto. Porque nós estamos falando de gerações e hoje não é uma crítica, isso aí é um comportamento. Os jovens são muito acelerados, né? Eles querem tudo muito rápido, não é assim? É imediatista. Imediatista. E eu tenho jovem em casa, eu sei como é. É um turbilhão, né? Cada dia
vive um dia como se fosse um ano, né? As emoções. E até do conhecimento, né? Então, hoje, o que nós aprendemos lá faz parte do nosso acervo de conhecimento. Mas quando você começa a fazer uma especialização, quando você termina, muita tecnologia já mudou, muito de realidades já mudaram. Então, o mundo tecnológico, e nós não podemos ficar atrás, né? A assistência social, ela precisa estar antenada também com esse movimento, seja cultural, seja operacional dos fatos. Deixa eu te perguntar, a pandemia nos empurrou para as nossas casas, para os nossos, né, para as nossas famílias, e assim nós fomos aprendendo também a desenvolver outras atividades forçosamente, né, claro. Sim. Existe, agora, em cima disso eu te pergunto, existe atendimento social à distância? Isso pode ser feito? Isso já foi testado? Foi testado. E nós, por conta dessa pandemia, nós fizemos muita coisa virtual. Opa. Muita coisa. Nós temos um canal no YouTube que chama Juntos e Separados, por exemplo, que é um canal que atendemos a terceira idade, e todas as atividades que eram realizadas presencial nos grupos, elas foram trazidas para dentro desse canal. Então, nós temos lá fisioterapeuta, foi um canal de orientação. Então, o que foi feito? Primeiro, nós investimos em smartphones e notebooks para as equipes trabalharem. Então, esse foi o primeiro passo. Então, demos a condição de trabalho para a equipe. Segundo, foi colocar uma sala que virou um estúdio, né? Onde cada profissional ia lá falar de um tema, gravar e colocar disponível, porque não é simplesmente fazer, claro, né? Tem que editar. Então, nós não temos esse profissional no quadro, né? As pessoas tiveram que lutar e conseguir um bom resultado. Para você ter uma ideia, em um ano nós tivemos mais de 50 mil acessos na conta com os idosos. Então, nós fomos vistos no Brasil todo. Nós mandamos esse link para a Secretaria Nacional do Idoso, porque isso surgiu depois de um curso que nós estávamos fazendo com os idosos, com alunos da Unicamp, onde os alunos iam nos grupos para orientar os idosos como usar o telefone, o smartphone, como fazer uma conta no Facebook, como ter Instagram, essas coisas de rede social, porque os idosos também precisam estar antenados. E aí nós agrupamos, é redundante, mas foi isso que nós fizemos, por região da cidade, os grupos de terceira idade daquela região em um grupo, os grupos daquela outra região em outro grupo. E isso facilitou, à medida que nós colocávamos disponível no YouTube a atividade, nós colocávamos nos grupos e falava, olha, clica na letrinha azul que você vai ser encaminhado para o canal. Entendeu? Então, o idoso, lógico, mesmo aquele que tem baixa escolaridade ou que tem pouca familiaridade com a tecnologia, sabia que clicando ali já ia para o canal e já tinha a atividade. Então, tem lá, por exemplo, festa junina. Cada idoso gravou em casa com sua fantasia, e a nossa equipe juntou os pedacinhos e fez a festa junina, online. Sim. Homenagem de Dia das Mães. Então, elas mandaram foto dos filhos, homenagem de Dia dos Pais, a mesma coisa. E também foi um canal para dizer assim, olha, está vacinando tal dia, tal data, tal horário para vocês dessa região. Por favor, fiquem... Então, todo dia tinha um boletim informativo do Covid. Com os idosos foi isso. Com as famílias, nós fizemos basicamente a mesma técnica, com grupos de WhatsApp. Os CRAS têm hoje o smartphone, onde as famílias ligavam, e aí eles fizeram também aquele WhatsApp, o corporativo, direto no computador, né? Onde eles puderam também ter esses acessos de forma gratuita, para não ter custo para a família. Aliás, desculpa, deixa eu te perguntar um particular. Eu tenho a impressão que as mulheres, nós estamos falando de grupos aí de terceira idade, elas são um pouco mais ousadas do que os homens. Elas têm... São? Essa impressão que eu tenho. Ousadas no sentido de usar, participar, se filmar e tal. Sim, são. Bem bacana isso, é uma realidade. Tem, mas aí a gente consegue, a participação é em torno de 80%, 90%
de mulheres. É uma política feita de mulheres, basicamente. Porque eu conheço muita gente, né? Hoje em dia o Pix é uma coisa tão natural, mas entre as pessoas que eu conheço que não aderiram ao Pix são os homens. Alguns têm muita desconfiança disso, ou seja, não sei se é por medo de... insegurança de tecnologia. Exatamente, falou tudo. Então, nós temos essas ferramentas, as formações, os cursos, as palestras, né? Temos o canal do Estado, que é de educação permanente para os profissionais do SUAS, que é a EDESP, está disponível no YouTube. Então, nós, na época da pandemia, eu levei, enquanto o colegiado de gestores com a secretária de Estado, a preocupação que nós estávamos recebendo das equipes, no sentido de tratar o luto. Eu estou acompanhando uma família e, de repente, morreu o pai. Eu estou acompanhando uma família e, de repente, chega a mãe porque o filho morreu de Covid. Então, para nós, isso foi uma coisa muito difícil, porque nós não aprendemos a lidar com a morte, né? Ninguém quer lidar com a morte. Então, isso houve uma formação, né, pelo Estado, pelo pessoal da USP, com a Secretaria de Estado, e minimamente nós demos uma amenizada no sofrimento das equipes, porque isso é traumático, né? Olha a extensão, né? Nós estamos falando do alcance do atendimento. E assim, o que eu falo sempre é a gente trabalha com pessoas, né? Então, assim, eu saio do meu campo profissional e vou para o campo pessoal, né? Então, nós tivemos profissionais que também tiveram Covid, profissionais que também tiveram membros da família que foram a óbito por conta do Covid. Então, e por mais acolhimento que nós façamos, é uma perda, é um luto, é um choro, né? Então, isso, com as equipes, com os psicólogos das equipes, foi realizado um trabalho de acolhimento, não só para os grupos de idosos, mas também para as equipes, as nossas equipes de trabalho. Estou conversando com a Maria Auxélia Damasceno, presidente do CEPROSOM, e em poucos instantes a gente volta para a conclusão desse bate-papo muito gostoso aqui no Farol de Limeira, edição especial de hoje. Eu volto em instantes. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Você que necessita de um escritório de contabilidade de total confiança, procure por Vitória Contabilidade. Abertura e encerramento de empresas, escritas fiscais, contabilidade e imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica. Vitória Contabilidade, Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Vitória Contabilidade. O Grupo Bom Pastor tem uma solução completa para amparar você e sua família diante das eventualidades. Com plano de assistência funeral total, mais não é preciso se preocupar e nem ter dor de cabeça com nenhuma providência, pois todas as coberturas necessárias já ficam garantidas de forma preventiva. Isso sem falar nos diversos benefícios em vida criados para ajudar a tornar o seu dia ainda mais cômodo e econômico. E para cuidar ainda melhor da sua saúde, tem o Bom Med Saúde, serviço de telemedicina completo e sem nenhum custo adicional. Com o Bom Med Saúde, você marca e realiza suas consultas sem sair de casa, evitando assim os gastos com deslocamento e filas para ser atendido. Tem acesso a profissionais qualificados, direito à receita médica e aproveite uma rede de farmácias com descontos exclusivos. Para começar a usar o Bom Med Saúde, basta fazer o Plano Total Mais e aguardar a mensagem que chegará em seu celular. A partir daí, é só marcar suas consultas, sem complicação, tudo pelo celular mesmo. Para contratar seu plano e aproveitar todos os benefícios, chame no WhatsApp 0800 950 1010. Água, um bem precioso. A vida depende dela. Preservar é preciso. Se cada um tiver consciência, não vai faltar. Um economizando, outro economizando. No final, rende para todos. Use a água com moderação. A hora é agora. Economize. Prefeitura de Limeira. Preste atenção que a minha dica de hoje é para você que precisa comprar fraldas descartáveis. Fraldas descartáveis é na Máximos Fraldas.
Tem para criança e também para adulto, nos tamanhos P, M, G e Extra G. Procure conhecer os pacotes econômicos, são de excelente qualidade e um ótimo custo-benefício. Disque Fraldas pelo 99914-3708. Eu vou repetir, 99914-3708. Máximos Fraldas fica na Rua São João, 375, na Vila São João. Se você está precisando comprar fraldas, o seu lugar é esse, Máximos Fraldas. O que você tem feito para combater a dengue? Fique atento, os casos não param de crescer. Elimine os locais onde acumulam água. É aí que o mosquito se prolifera. Faça isso uma vez por semana. O maior foco do Aedes aegypti está em seu quintal. Faça a sua parte. Acabar com os criadouros é a maneira mais eficaz de combater o mosquito e cuidar da sua família. Prefeitura de Limeira. Já pensou em construir ou investir no endereço mais desejado de Limeira? Conheça o loteamento Cidade Universitária 2, lotes a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa ao lado da Unicamp. Financiamento facilitado direto com a loteadora. Visite o plantão de vendas no Anel Viário e saiba muito mais. Este empreendimento tem o padrão de qualidade do grupo Engep, Cidade Universitária 2. Pensando em comprar, trocar ou vender seu carro? Procure quem tem experiência de 38 anos no mercado. Ronaldo Automóveis. As melhores marcas de zero e seminovos. Troca com troco, melhores taxas e financiamento em até 60 vezes. Confiança e credibilidade tem nome e endereço. Ronaldo Automóveis. Rua Giovando Negro, 250, Teixeira Marques. Telefone 3441-9411. A Covid-19 continua infectando as pessoas e a vacinação é fundamental para a sua proteção. Veja quando você recebeu a sua última dose e dê sequência. Não corra este risco. Se informe sobre os locais e sobre os plantões, que acontecem regularmente. E mantenha os cuidados de higiene. Faça a sua parte. Verifique quando foi sua última dose da vacina e tome a próxima. Simples, não é? Por favor, não espere mais. Se livre da Covid. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Estamos de volta aqui para a conclusão da entrevista do Farol de Limeira, edição especial de hoje, com a presidente do CEPROSOM, Maria Auxélia Damasceno. Nós estamos falando de atendimento à distância, né, antes do encerramento do nosso bloco. Mas agora vamos falar do atendimento do dia a dia, né, o atendimento que é prestado assim, olho no olho. E o CEPROSOM ganhou uma casa nova, não posso deixar de perguntar sobre isso também. O conforto, a gente sabe, não é para os funcionários, o conforto é para todo mundo, é para quem depende, para quem vai e tal. E a nova casa do CEPROSOM está ligada a uma região também com uma alta densidade demográfica aqui da nossa cidade também. Como é que tem sido essa mudança? Ela já foi concluída? O que tem a dizer sobre isso? O NAC é uma casa boa, uma casa confortável, como você colocou. Nós estamos agora aguardando a mudança do cartório eleitoral, dos 2 cartórios, que falta, acho que final desse mês, início de janeiro chegam. E essa semana está mudando um serviço da saúde que está indo para lá, a vigilância sanitária, né, a Visa. Então, aí conclui a ocupação do NAC. Hoje, a assistência social tem cerca de 85% do espaço. Temos recebido bastante elogios no sentido do atendimento, da qualidade do atendimento, o cadastro único, que atende uma média de 100, 120 pessoas por dia, um pouco mais até, com agendamento, com lista de atendimento organizado para não ter aglomeração. E o setor de cursos, que também estamos concluindo a questão do mobiliário, para atender, e o nosso objetivo é, a partir de janeiro, começar com o setor de cursos e formação profissional. Os cursos serão feitos lá também? Lá. Que bom. Então, nós temos um laboratório de beleza, que está pronto. Nós temos a cozinha industrial, que está pronto, mas preciso ainda de 1 ou 2 equipamentos, que está comprado, está faltando entregar. Vamos ter lá nesse setor também um EJA,
um EJA 3 turnos, manhã, tarde e noite. O EJA, junto com a educação, ele foi pensado e planejado. São 3 dias de aula convencional, de aula curricular, matemática, história, geografia, e 2 dias de cursos profissionalizantes. Então, esse adulto com baixa escolaridade, ele vai receber a orientação formal, o ensino formal, mais o ensino profissionalizante. De repente, ele está uma senhora, uma pessoa está no EJA e faz um curso de pequenos reparos em roupas. Ela pode ter uma máquina em casa e fazer barra, fazer consertos em roupa e ganhar, ter uma renda. Ou fazer um curso profissionalizante de corte de cabelo e abrir um salão. Então, isso é o objetivo para que essas pessoas possam ter opções de sonhos. É isso que a gente deseja. Temos um laboratório de informática com cerca de 30 computadores, onde será ofertado cursos. Hoje está sendo realizado um curso para funcionários públicos, que é um treinamento sobre Power BI, onde os profissionais vão poder ter acesso a uma ferramenta de gestão mais completa. E temos mais um auditório com capacidade de 120 pessoas e 3 salas de atendimento, que pode ser para atendimento de cursos de vendas, marketing, administração, que não exige assim, laboratórios específicos, é sala de atendimento. Então, lá nós temos esse setor. Temos o DA, o deficiente auditivo, também está mudando para lá, está concluindo a mudança. O CREAS, que atende toda a parte de violação de direitos, violência da mulher, o acesso direto ao botão do pânico, ao anexo e à delegacia, que está tudo lá com a gente. E tem os outros serviços, né? O PROCON, o NECRIM, temos também o Banco de Alimentos, que é nosso, que está lá dentro, que tem uma gama grande de atendimento, que recebe todas as doações e campanhas feitas pela Roberta, pelo Fundo Social. Então, fica lá para atendimento das entidades e também as demandas emergenciais que a gente recebe na assistência. Outra coisa. Muita coisa. Aliás, por falar em violência contra a mulher, um abraço para a vice-prefeita Érica Tanque, também sempre atuante, né, nessa área também. Adoro a Érica, ela é uma pessoa fantástica. A gente percebe que fica mais velho, não é pelo número de aniversários que a gente faz, mas é pelas lembranças que ocorrem. Sabe por que essa sua descrição está me jogando lá atrás, no tempo que a dona Doroteia Pompeu Freire era presidente, né, do Centro de Promoção Social, e eu me lembro de ter feito algumas visitas. Sabe onde é que era? Aqui embaixo, na Casa da Laranja. Sim. Antiga Casa da Laranja, perto da estação rodoviária. Depois eu me lembro de ter visto o CEPROSOM, lá onde é atualmente a Biblioteca Municipal. Sim, lá, quando eu entrei era lá. Lá no Parque da Cidade também. Mas, vou te contar, viu? Desde o tempo da dona Doroteia, depois passando lá por essa outra região, eu acho que eu nunca vi o nosso Centro de Promoção Social estar num lugar tão agradável como parece que está agora, né? Merecido esse lugar. Merecido. Eu falei isso já agradeci pessoalmente, já agradeci publicamente, de novo eu reforço o meu agradecimento e o respeito que o senhor prefeito Mário Botion tem com a assistência social. Ele sempre fala isso para nós, para os secretários, a gente precisa ter uma estrutura de acolhimento aos nossos munícipes, todas as secretarias, né? Então, quando foi pensado o NAC, primeiro foi por conta do CEPROSOM, que nós tínhamos uma ação civil pública aí, tinha multa por conta daquele espaço onde nós estávamos, e nós visitamos outros espaços na cidade, e quando ele colocou aquele espaço, eu falei, nossa, isso aqui é o sonho, né? É um sonho que a gente precisa sonhar junto e está aqui. Então, o aglomerado de serviços, eu falo que hoje nós somos um condomínio, é um shopping de serviços lá, né? Então, e é isso mesmo, a capilaridade que a assistência social do município tem e a referência que nós somos para o Estado e para o governo federal, nós precisávamos ter isso também numa sede acolhedora. E isso nós temos hoje, né? Já caminhando para o final, você me parece uma pessoa muito dócil, muito calma, muito equilibrada. Então eu quero te fazer uma provocação, porque porque nem tudo, né? Nem tudo acontece da maneira que a gente quer. Mas
no seu cargo, o seu cargo impõe firmeza. Como é que é a sua visão para passar para as suas assistentes, para as suas colaboradoras, em função também de quem ingressa aí para tentar tirar proveito? E eu digo pelo seguinte, porque eu por muito tempo, frequentei uma igreja cujo padre não virou padre, virou um grande amigo meu. E aí ele me dizia o seguinte, falei, que coisa, né? As pessoas vêm aqui, pegam cesta básica na igreja, depois vão lá no Ceprosom, pegam cesta básica lá, e fica essa confusão. Tem gente que não precisa, tem gente que pega a cesta básica para vender, enfim. Existe também, entre aspas, esse submundo também de pessoas que tentam se aproveitar até pela sobrevivência, e algumas nem tanto pela sobrevivência. Como é que é a sua visão em relação a isso? Existe um monitoramento, um controle, um olhar mais atento? Existe. Hoje nós... Desculpa, esse público, infelizmente, existe. Existe. Hoje, em relação a duas perguntas que você me fez. Primeiro, eu sou assim, de segunda a segunda, tá? Que bom. Parabéns. Sou calma, tranquila. Às vezes as pessoas, não, você é brava, né? E aí, eu acho que, por eu ser da equipe e ter percorrido vários espaços dentro da gestão nesses 20 anos de Ceprosom, eu sei de quando o profissional vem trazer para mim um problema, eu sei o outro lado, porque eu já estive lá, mas eu não estou mais lá. Eu falo sempre que, assim, nós que estamos na gestão, seja diretores ou chefes, líderes, nós fazemos parte da equipe, porém nós ocupamos um espaço diferente da equipe. Então, isso precisa estar claro já. Então, não é porque eu estou na gestão e sou da equipe que eu vou ter o mesmo comportamento lá da ponta. Não, eu tenho hoje um cargo, como você bem disse, que exige de mim muito mais do que quem está lá na ponta. Então, esse é o primeiro ponto, e eu sou calma, sim, de tratar, de dar devolutivas, dar feedback, chamar a pessoa, falar para ela que ela precisa percorrer outro caminho do profissional. Estamos falando do profissional. Até nas seleções de estagiários, eu sempre falo, e a equipe briga comigo, fala, não fala isso, seleciona estagiário, e aí eu chego e falo, olha, aqui a gente precisa acordar de manhã com a certeza de que nós vamos enfrentar problemas. Eu vou sentar na minha mesa, eu vou fazer uma visita, eu vou acolher mulheres que são vítimas de violência, eu vou acolher crianças que foram violentadas, eu vou atender adolescentes que praticaram ato infracional, eu vou acolher idosos que foram abandonados pelos filhos. Então, assim, a demanda de serviços e de gravidades que chegam à nossa porta cada vez é maior e mais gravosas. Então, a gente precisa saber o que vamos trabalhar. Então, não pense que vou trabalhar e 6 horas de serviço. Não. Tem seriedade em cada situação. Então, precisamos trabalhar com isso. Isso eu já falo para os estagiários. Falo, olha, se você está em um serviço que não gosta, que não quer, peça para a sua coordenação, e aí é que vem, para sair, vá para o outro espaço, para você conhecer. Vá para o espaço administrativo, vá para o espaço do jurídico, vá, entendeu? Do transporte, seja lá qual for o espaço que você se sinta acolhido. Em relação ao controle dos usos, dos benefícios, nós desenvolvemos, a nossa equipe de TI desenvolveu um sistema interno onde as igrejas, as entidades, os centros comunitários, todos os nossos serviços têm acesso. Se eu entrar aqui no site, eu vejo que o Roberto foi atendido com aluguel social, por exemplo, com benefício no SECAP. Então, se ele for na igreja a Nossa Senhora de Lourdes, lá no Dores, e pedir cesta básica, o voluntário lá, se ele quiser entrar no sistema e verificar, ele pode. Tá? Então, assim, isso hoje já deu uma outra leitura, né, tanto para as igrejas, porque não precisa, pelo celular você faz o acesso ao link do Ceprosom e você tem a informação ali. Você não vai ter a pasta toda, porque a lei de proteção de dados não permite, mas você tem lá, Roberto, o endereço, sai o nome da rua, ou você tem o mínimo de informação que você foi atendido. Então, isso a gente tem um controle, né? E o controle, assim, tem uma comissão, tem o controle interno que olha também os processos, o jurídico olha os processos,
para que a gente possa fazer tudo com bastante transparência e legalidade. Nossa, que bacana. Tá. Bom saber isso. Não é por nada não, porque às vezes você deixa de ajudar alguém que realmente precisa, porque está faltando uma cesta ali, alguém sai com duas, ou sai com três, então essa é a importância e disciplina. Olha, eu saio aqui do nosso bate-papo com uma profunda certeza. Certeza que o CEPROSOM está nas melhores mãos possíveis e imagináveis. Obrigada. Fico impressionado com o seu conhecimento, né, com a sua delicadeza, primeiro, de atender o nosso convite, e segundo, por estar realmente bem sintonizada com o atendimento social, que precisa de profissionais, ser gerido por profissionais, né, com esse olhar de quem realmente já esteve lá embaixo, já esteve atendendo uma mulher em estado de desespero, uma jovem, uma criança, como bem colocou, e dentro dessa experiência, isso é um agente facilitador para comandar toda essa equipe. Sim. Acho que é assim, né? Sim. Parabéns. Obrigada. E mais uma vez, muitíssimo obrigado. E estaremos sempre juntos acompanhando o seu trabalho e torcendo pelo sucesso. Obrigada mais uma vez. Eu quero reforçar o convite, que esteja nos visitando lá na Lauro Correia, no NAC. Será um prazer recebê-lo e toda a sua equipe. Muito obrigado. Falei aqui com Maria Célia Damasceno, presidente do CEPROSOM, e assim vamos colocando um ponto final no programa de hoje. Espero você amanhã, no mesmo horário. Até lá.